A economia mundial, o ir e vir das pessoas, o lazer, o trabalho, os planos, a pandemia trouxe a incerteza do amanhã. O que será da saúde, da economia? Até que ponto podemos nos adaptar? Como funcionaremos a partir de agora como sociedade? Como fica o atendimento dos pacientes que durante a pandemia deixaram de ir aos hospitais? Como diminuir o crescimento acelerado das doenças cardiovasculares e aumentar os diagnósticos de câncer que deixaram de ser feitos por medo e insegurança de uma ameaça maior? Criar o diálogo, construir pontes que reorganizem ideias e propostas, que acelerem os melhores meios de promover a saúde, seja na esfera pública ou na suplementar, que nos faça olhar de frente, de forma propositiva. A saúde hoje está no centro das discussões. A inovação em saúde tornou-se uma urgência. O paciente no centro e como coparticipante das decisões nunca foi tão necessário. As prioridades para os próximos 5, 10 anos precisam ser enxergadas. E as armadilhas que devemos evitar também. Mas a saúde custa e todos precisam fazer sua parte. Compartilhar e propor ideias. A participação social na saúde é uma realidade que precisa ser colocada em prática. Seja você quem for, esteja onde você estiver, a saúde é uma responsabilidade de todos nós. Seja parte da transformação que precisamos, pois a maior fronteira em saúde sempre serão as vozes, a coragem e as atitudes que não podem se calar. Sejam bem-vindos ao Global Fórum Fronteiras da Saúde, Instituto Lado a Lado pela Vida. Alci Lucas, senador da República e presidente da Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação. Senhor Vinícius Augusto Guimarães, auditor federal de controle externo, titular da primeira diretoria da Secretaria de Controle Externo da Saúde. Senhor Renato Oshman, bacharel em Direito e presidente da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria. E como moderador do painel teremos o senhor Edson Araújo, economista sênior do Banco Mundial.
Alô, me ouvem? Lá.
Quero dar as boas-vindas ao senhor Isalci Lucas, senhor Vinícius Augusto Guimarães, senhor Renato Ockman e também ao senhor Edson Araújo, que fará a mediação do painel Economia e Saúde. Vamos dar início ao painel. Boa tarde. Podemos começar? Sim. Ok, obrigado. Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Bem-vindos a essa discussão sobre economia e saúde. E acho que uma sessão muito oportuna, tendo em vista os últimos meses que nós vivemos, tanto no Brasil, mas globalmente, né? Tem sido uma discussão que talvez é difícil achar uma pessoa que não tenha se envolvido, ouvido ou refletido sobre essas discussões. Então, assim, é um painel muito bem apropriado ao contemporâneo, vamos dizer assim. Eu queria primeiro parabenizar ao Instituto Lado a Lado pela Vida, pela organização do painel, mas do evento como um todo. Eu tive ano passado no evento e foi um evento muito rico e, apesar da dificuldade de fazer um evento online, vocês conseguiram manter o padrão de qualidade, seja pelas discussões, seja pelas pessoas que têm discutido aqui esses dias. Então, deixo aqui os parabéns à Marlene e a toda a equipe do Instituto. A gente tem, vou deixar meus colegas de mesa se apresentarem, mas a gente tem um painel muito rico que vai discutir esse tema e a gente também vai trazer alguns dados para estimular a discussão. Mas eu vou começar passando para o Renato. Renato, se você quiser falar algumas palavras iniciais de apresentação e, enfim, para você. Obrigado, Edson. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Meu nome, nome da Câmara Brasil-Israel, qual é a entidade que eu presido. Como faço as minhas palavras do Edson, que tão oportuno esse tema nesse momento que nós estamos enfrentando, não só no Brasil, mas no mundo todo. E, enfim, eu presido a Câmara Brasil-Israel, a gente tem acompanhado muito próximo toda essa questão da investimentos, a questão tecnológica, a questão da medicina, né? E sou advogado também, trabalho na área de negócios, área de fusões e aquisições, e a gente tem também bastante trabalho e uma certa experiência nessa área de investimentos. Eu não sei se cada um vai se apresentar ou posso continuar a minha exposição. Não sei. Obrigado, Renato. Vou dar uma chance para todos falarem inicialmente e a gente volta para uma exposição. Vou passar, por favor, para o Vinícius, do Tribunal de Contas da União. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês, parabenizar a organização do evento. Realmente, como foi muito bem dito aí pelo Edson, pelo Renato, muito oportuno o tema. E para mim vai ser um prazer aqui, né? O meu nome então é Vinícius, trabalho no Tribunal de Contas da União, mais especificamente na Secretaria de Controle Externo da Saúde. Então, trabalho na Secretaria do Tribunal que tem por missão fiscalizar o Ministério da Saúde, né, o SUS, onde tem recurso federal, o Tribunal tem competência dentro do SUS, né, e também a administração direta do Ministério da Saúde. E é um prazer muito grande participar desse painel para falar um pouco da experiência do Tribunal, né, sobre trabalhos que nós fizemos, que tem relação com o tema aqui proposto. Obrigado, Vinícius. Vou passar a palavra para o senador Isalci. Eu não consigo lhe ver aqui, mas fui informado que o senador está conectado. Senador, se estiver falando, talvez seja no mudo. Ok. Talvez a gente tenha um problema técnico. Se os colegas da logística, talvez seja melhor continuar e quando o senador tiver com conexão a gente volta. Pode ser assim? Senhores, o Isalci não vai conectar, tá? Tá bem. Ok. Obrigado. Fui informado para a gente dar continuidade. Então, assim, como eu tinha falado no início, é um tema muito contemporâneo, que meus colegas, tanto o Renato como o Vinícius, concordam, eu tenho certeza que toda
todos que estão conectados aqui concordam dessa importância. Eu queria falar só algumas palavras iniciais sobre, né, com um intuito de abertura. O primeiro é que a discussão sobre os efeitos da pandemia, no início, né, a gente tinha esse debate de economia e saúde, né, como se as medidas de combate, de mitigação da pandemia fosse a principal fonte de efeitos na economia. E acho que, às vezes, as coisas ainda percebem. Eu estava lendo hoje um relatório da Receita Federal, da Secretaria de Tesouro Nacional sobre isso, e, às vezes, a narrativa continua, né? Na verdade, quando a gente vê a teoria do ponto de vista da economia das pandemias, vamos chamar, a gente sabe que os efeitos de uma pandemia na economia são os efeitos, claro, de mortalidade e morbidade que afetam a força de trabalho, a atividade econômica, mas um dos principais efeitos é o efeito comportamental. As pessoas não querem se arriscar a certas coisas que faziam antes terem visto o risco de contaminação. Aqui um pouco antes da conversa, eu estava falando com o Renato, com o Vinícius, né, Renato, falando dos protocolos do aeroporto. Né? Tem muita gente ainda que não quer entrar no aeroporto porque é permitido já, mas não se sente seguro. Então, assim, existe um componente comportamental que é tão maior quanto as medidas de mitigação, que a gente, né, ficou famoso, lockdown, distanciamento social, etc. Vem da natureza da área que a gente trabalha, que é a área da saúde. Né? As pessoas têm uma aversão ao risco, a isso. Então, acho que seria bom um pouco conversar sobre esse aspecto, porque, independente das medidas de mitigação, né, e o lockdown é a mais conhecida, é a mais temida também, mas a gente sabe que o comportamento em si, a confiança de investir, de consumir, depende de fatores que não são vindos da obrigatoriedade ou não de engajar na atividade econômica. E, por fim, só para dar um contexto, né, a gente hoje tem, eu estava vendo os dados antes de começar, da OMS, são 5 milhões e quase 5 milhões e 600 mil casos globalmente, 47 milhões de casos globalmente, mais de 1 milhão e 200 mortes. No Brasil, mais de 5 milhões de casos, mais de 161 mil casos, né, óbitos, infelizmente. A gente tem também que a atividade econômica contraiu. Antes do Brasil antes de março, tinha uma expectativa de crescer. A primeira estimativa que até que o Banco Mundial fez seria abaixo cheguei a 8% de queda do PIB. Depois da atividade, a estimativa foi revista. E um ponto importante também é o impacto no desemprego, né? O desemprego chegou a 14%, acho que cresceu quase 30% nesse período. E aí, um pouco para finalizar a parte inicial, que acho que também tem a ver com o debate de hoje, é o papel do Sistema Único de Saúde nessa resposta à pandemia. Vou ressaltar apenas um exemplo, um aspecto, que é o aspecto da proteção social, né? A gente sabe que nesse período muitas pessoas perderam o emprego e, associado, perdeu o plano de saúde, que é tão caro a muitos brasileiros. Então, em muitos outros países, né, que não têm um sistema universal com os aspectos institucionais que o Brasil tem, essas pessoas ficaram sem cobertura, né? Que não acontece aqui, porque todos estão cobertos. Na verdade, quando a pessoa tem um plano de saúde, ela está coberta 2 vezes. Então, assim, um pouco do contexto, né? Você sabe que todos nós sabemos do que está acontecendo, estamos vivendo isso, seja profissionalmente, seja pessoalmente. Afinal de contas, estamos conectados à distância, nós estaremos juntos em São Paulo hoje. Mas esses 2 aspectos, né? Essa dinâmica entre economia e saúde nunca ficou tão clara, mas também nunca ficou tão claro a importância de ter um sistema de saúde como o sistema de saúde brasileiro. Então, vou passar a palavra ao Roberto. Roberto, por favor, suas considerações iniciais sobre essa temática. Obrigado. Agora. Renato. Isso, estamos te ouvindo. Isso. Desculpe, Renato. Eu li seu nome, Renato, não sei porque eu falei Roberto. Não sei. Não há problema. Ficou meu irmão. Meu irmão é Roberto, então está em família, não tem problema. Edson, você usou uma palavra que eu estava na minha cabeça para colocar no início da minha conversa, que ela é impressionante, ela funciona em todos os setores, que chama segurança, né? E o que eu ia colocar,
e coloco agora para vocês é o seguinte: nós estamos falando sobre investimentos, né, nessa área, especialmente saúde, né, e não existe, a gente vai aprendendo com o tempo, que tem duas premissas fundamentais para que vingue qualquer investimento. Primeiro, segurança jurídica, né? Então, isso é uma coisa importantíssima, que em muitos momentos a gente tem uma demanda reprimida de investimentos por causa de uma falta de segurança jurídica. Então, isso é um elemento importante. O segundo é que todo investimento, a gente aprende, ele precisa ser visto como longo prazo, né? Todo investimento de curto prazo, um dos lados perde, ou às vezes os dois perdem, tanto o investido como o investidor. Então, com essas premissas, me foi solicitado que eu falasse também um pouquinho sobre a experiência na área tecnológica, na área de medicina que Israel desenvolveu e que a Câmara de Comércio para Israel fomenta aqui no Brasil. E eu acho que o sucesso de tudo isso, que não é recente, é de muitos anos, é um trabalho feito de muitos anos de base, onde houve uma união muito grande entre o governo e as universidades, né? E me parece que essa visão da economia 5.0, que tanto se fala hoje, né, foi visto talvez com outro nome, mas lá atrás, onde o que é a 5.0? Nada mais é do que a união entre a tecnologia, fazendo sentido com a economia, mas sem esquecer o social, né? É um tripé fundamental para o sucesso, especialmente agora nessa área de necessidade médica, né? Não adianta a gente ter uma grande tecnologia que ela não vingue economicamente, porque ninguém vai investir, né? E, por sua vez, ninguém vai investir se também não tiver um apelo social, uma demanda para aquela tecnologia, ou que atenda um determinado meio social ou um local que necessite de uma determinada superação médica, né? Então, esse é um ponto importante. O outro ponto importante que eu chamo a atenção é o volume de investimentos, né? Israel tem um investimento de aproximadamente 35% ao ano nessa área de healthcare, que é um volume grande, né? Isso pode fazer um mix entre o governo e, principalmente, investimentos de fundos globais, né, que tem do mundo inteiro, que estão por lá investindo, né? E um aspecto interessante que eu chamo a atenção é ter em Israel o cientista-chefe, né? Cientista-chefe, ele tem um status de ministro, ele tem uma função tão importante quanto o ministro, uma função independente, com liberdade, com o objetivo de fomentar toda essa área científica e tecnológica, né? Isso é uma coisa importante. E o incentivo ao empreendedorismo, né? Que isso é fundamental. Eu lembro que uma das viagens que a gente fez com as missões para Israel, que a gente leva empresários brasileiros, eu tive a oportunidade de participar de entrevista com empreendedores que os grandes fundos internacionais estavam querendo investir, então eles faziam uma bateria de testes com esses empresários, né? E, por incrível que pareça, eles faziam uma pergunta única, né, no início, depois de cada um fazer a sua exposição, perguntando quantas vezes você fez, quantas vezes você já quebrou, né? É uma pergunta estranha, porque todo mundo tem que colocar lá o lado bom, né? O que fez isso, o sucesso, que conseguiu, tal. Mas, na verdade, quem mais quebrou tem mais chance de ser investido, né? Tem algum problema de conexão? Estou com algum problema de conexão? Não, eu consigo te ouvir, Renato. Ótimo, ótimo. Então, para mim também está normal. Então, são princípios e critérios desenvolvidos que são fundamentais para esse tipo de atividade, né? Então, a partir daí, a telemedicina desenvolveu muito lá para atender especialmente a população mais carente, ter mais acesso à medicina, né? Exames rápidos, acesso rápido, isso é uma coisa muito importante. E aí daí surgiram outras empresas que fazem aquele scanner para exames com inteligência artificial, a Orcan, por exemplo, que na área ótica, né, que foi fundada pelos antigos fundadores da Mobile. Então, tem várias entidades nesse sentido. E aqui, o que a gente acha que é importante, né, para o Brasil? Vamos falar um pouquinho de Brasil, que é o que nos interessa, né? A Câmara de Comércio, a partir desse ano, nós estamos descentralizando a Câmara, que me parece uma coisa... São três pilares básicos que a gente está desenvolvendo nesse mandato. Descentralizar a Câmara. O que quer dizer isso?
nós estamos abrindo uma regional em cada estado do Brasil para sentir a necessidade de cada estado no Brasil, né? Para que a gente possa agregar a tecnologia de Israel. Então, dia 10 de novembro, estamos abrindo o Mato Grosso. Então, nós estamos trazendo 3 empresas de alta tecnologia, state of the art, na área agro, né? Mato Grosso é um celeiro nessa área de agrobusiness. Então, nós vamos colocar juntos empresários brasileiros da região com empresas de tecnologia de agro. Dia 26 de novembro, estamos inaugurando a regional da Amazônia. Vamos fazer um grande seminário internacional com pessoas especializadas, e vem também 3 empresas de Israel de tecnologia para falar sobre 3 assuntos: telemedicina, segurança, onde a segurança vai pegar florestas, detectar queimadas antes de acontecer, e a parte de sustentabilidade, né? Então, essa foi a forma da gente entender, no momento prático que a gente precisa no Brasil, que a gente possa fomentar esse vínculo entre os negócios, entre os países, os investimentos, o crescimento, e essa área de medicina é fundamental, né? Outra questão que a gente está fazendo tem muitos empreendedores brasileiros com grandes projetos e que não estão conseguindo recursos no Brasil para investirem, que é uma pena isso, uma pena. E além disso, eles precisam de um pouco mais de tecnologia para atingir o potencial necessário para agregar, vamos dizer, a tecnologia única. Então, nós estamos facilitando para esses empresários e empreendedores jovens para botar um pé lá. Como é que ele põe? Ou abrindo uma filial, que é muito fácil, ou abrindo até uma sede lá, sem deixar de ser uma empresa brasileira, né? Então, isso aqui é um apelo interessante, porque ele vai estar próximo, vai poder contratar pessoas de lá que têm o expertise e pode agregar na tecnologia, e depois, como é o desejo de todo investidor, de todo empreendedor, ter uma captação grande de recursos, os fundos globais já estão lá, né? E, além disso, o valuation, o valor das empresas, por ser israelense, o histórico que a gente tem é que ela vale 5 vezes o valor de qualquer outra tecnologia, né? Então, isso é que nós estamos também facilitando, e a gente está muito satisfeito com a demanda de poder propiciar isso, né? E o terceiro ponto é continuar com as nossas missões, que a gente faz 2 vezes por ano. Agora, infelizmente, com a pandemia, nós estamos suspensos, mas vamos voltar o ano que vem. São missões de empresários e professores brasileiros, né? Grupos de 40, 50 pessoas, onde a gente fica por 6 dias fazendo visitas para startups, para universidades, para fundos de investimentos, e muitas vezes são grupos criados específicos para determinada área. Então, por exemplo, área médica, já levamos. Então, pessoas que querem só ver questões de tecnologia para a área médica, ou telemedicina, né? Agora temos uma programada para o início do ano que vem, só abrindo a questão da pandemia, para fazer fintech e instituições financeiras, tecnologia para instituições financeiras. Então, esse é o nosso core, vamos dizer, dentro da Câmara, tentando facilitar essa questão e dando uma grande ênfase para essa área da medicina. Obrigado. Obrigado, Renato. Agora eu acertei. Desculpe de novo pela confusão. Renato, você falou algumas coisas essenciais nesse debate de hoje, né? 2 coisas antes de passar para o Vinícius. A primeira, você falou de investimentos. Acho que nunca um investimento na saúde fica tão claro o retorno, né? A gente gasta no Brasil mais ou menos 9% do PIB, mas na área pública mais ou menos 3,8% do PIB. E eu estava olhando aqui os dados do gasto, só o gasto federal com resposta à pandemia passa os 500 bilhões de reais, né? Tinha uma discussão nos Estados Unidos que para testar a população toda era coisa de 5 bi, mas o custo econômico da pandemia já passava dos trilhões. Então, retorno ao investimento, acho que na saúde, a gente está bem claro, é claro que são investimentos mais específicos, como se fala de pandemia, mas ficou mais claro do que nunca, seja do ponto privado, do público e do social, né? A capacidade e o retorno de investimentos no setor da saúde. E a outra coisa que você falou é essencial, a tecnologia, né? Acho que essa pandemia, essa situação que a gente vive, tem dado incentivos a incorporar a tecnologia de forma talvez até mais rápida, provavelmente mais rápida do que antes. Estamos aqui fazendo isso, né? Essa plenária
à distância. Você tocou no ponto essencial, que é a telemedicina, né? Existe uma resistência muito grande à telemedicina historicamente, e a pandemia impulsionou isso. E a telemedicina pode ser um mecanismo de enfrentar problemas estruturais que temos na saúde, não só no Brasil, mas globalmente, né? Por exemplo, a escassez de médicos em áreas mais remotas, né? Mas tem várias outras, sem falar da eficiência, custo de oportunidade, ter que sair de casa, no médico, você pode fazer por distância, enfim. Acho que só para enfatizar esses 2 pontos, investimento e tecnologia, né? Tecnologia que seja faça a prestação de serviço mais eficiente, principalmente quando fala de sistema público, né? Eficiência é um desafio. Meu último ponto que você falou, que eu acho que soa como música aos ouvidos, é empreendedorismo, né? Entrepreneurship em inglês. Mas, enfim, isso é importantíssimo na saúde, né? A gente tem, assim, talvez um dos entraves que a gente tem é justamente isso, trazer a capacidade, seja dos provedores, dos profissionais, a empreender, né? e incorporar coisas novas nos processos de trabalho. Você falou de Israel, da cooperação. O Banco Mundial, através do braço privado, o IFC, que é o International Finance Corporation, tem uma iniciativa, o TechMerge, né, de identificar startups na saúde. Ele faz ligação de startups com Israel, brasileiras, indianas, enfim, do mundo todo, e financia alguns pilotos de startups, né? É uma parceria muito interessante, que já tem alguns anos já, não só no Brasil, como em outros países, que tem dado frutos muito positivos. Obrigado, Renato. Vinícius, do ponto de vista do gestor público, né, você falou algumas coisas que o TCU tem feito durante esse período, então passo a palavra a você, se puder compartilhar com a gente. Obrigado. Obrigado, Edson. Achei a colocação do Dr. Renato muito, muito interessante, né? Eu concordo também que esse investimento, tecnologia e empreendedorismo são fundamentais. Da parte do Tribunal de Contas da União, a experiência que a gente trouxe para contribuir um pouco com esse tema, né, ligado com a economia e também muitíssimo atual com esse momento que estamos vivendo, né, com essa questão da pandemia, como o Edson muito bem comentou, o Estado tem feito um gasto enorme, né, e de certa maneira não, né, mas inclusive a gente tem visto uma deteriorização da questão fiscal do país em razão disso, né, e por motivos óbvios, né, da necessidade mesmo de gastar nesse momento. Mas então um tema que o Tribunal de Contas ele tratou sobre essa questão de economia e saúde foi a própria questão da sustentabilidade do Sistema Único de Saúde, né? Então, no ano passado, o Tribunal de Contas fez um levantamento e essa natureza de fiscalização, a ideia realmente é nesse sentido mesmo de levantar informações para que a gente tivesse um mapa do cenário, digamos assim, né, sobre a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde. Então, nesse sentido, o trabalho ele objetivou levantar, primeiro, conhecer como é que estava a situação de gasto do país, né, o gasto com saúde no país como um todo. Um outro ponto, qual era o cenário fiscal do país também? Qual o nível de assistência? Além disso, qual o impacto da inflação e da mudança do perfil demográfico, né, sobre gasto com saúde? Nós ainda levantamos alguns dados sobre judicialização de saúde e também fizemos uma comparação do Sistema Único de Saúde com modelos de sistema de saúde público e de outros países. E esse trabalho ele trouxe alguns dados interessantes, algumas coisas até que a gente já imaginava, né, já era uma questão um pouco intuitiva, mas outros, de uma forma geral, esse trabalho ele nos permitiu quantificar algumas coisas, né? Claro, eu vou passar alguns dados brevemente para a gente trazer para o debate. É um modelo, né? Então, e como qualquer modelo, ele tem falhas, né? sem dúvida, mas sobre a questão dos gastos nacionais, por exemplo, um ponto que nos chamou bastante atenção é que de 2009 a 2016, tá, em valores atualizados pelo IPCA, os gastos com saúde, com ações de serviço público de saúde, a expansão deles foi de 15,2%, tá, no período. Por outro lado, nós tivemos um aumento de gastos tributários, né? Então, eu não sei, o gasto tributário ele é uma forma de renúncia de receita, né? Então, por exemplo, quando acho interessante trazer exemplos, né? Porque eu não sei exatamente qual o público que está nos assistindo, mas quando alguém pega
o ressarcimento de imposto de renda, né, uma dedução de imposto de renda à razão de uma consulta médica, isso é um gasto tributário. Então, o aumento de gasto tributário, enquanto o aumento de gasto com saúde foi da ordem de 15,2%, o de gasto tributário com saúde foi de 64% no mesmo período. E aí um ponto que é interessante, né, ressaltar muito aqui, é que nós levantamos os dados, tá? Mas nós não fizemos uma análise de motivo e de possíveis soluções para isso, que esse não era o objetivo do trabalho. A partir daí nós vamos pensar em outras formas de trabalhos para analisar os dados que nós encontramos aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque em economia, um fator ele tem diversas consequências, né? Então, não é possível dizer que necessariamente o gasto tributário ele é ruim ou ele é bom. Nós não chegamos nessa conclusão, tá? Então, só para deixar isso claro, que pelo trabalho a gente trouxe esse dado, mas não é possível dizer se isso é bom ou se isso é ruim, tá? Só fazendo esse esclarecimento. Mas realmente é um dado que alarma um pouco, né? Em 2016, por exemplo, o gasto com saúde ele foi de 113 bi, tá? Isso na União, enquanto o gasto tributário na União com saúde foi de 39 bi. Então, é muito relevante, né? É um valor bem expressivo. Bom, com relação ao cenário fiscal, um ponto que é até notório, que para mais vale a pena trazer, que desde 2014 nós temos sucessivos déficits primários, né? Então, isso demonstra de como o nosso cenário fiscal ele tem se deteriorado. E, na época, esse trabalho os dados eles foram extraídos no final de 2019, então ainda não havia questão da pandemia. Então, a gente viu um cenário fiscal que já era difícil e com a pandemia ele se agrava muito, né? Então, esse também é um ponto importante a se trazer. E aí, uma outra questão que nós buscamos trazer nesse trabalho também, Edson, é sobre a questão do nível de assistência. Um primeiro ponto que nós observamos é que o Brasil hoje ele não tem um indicador que nos dê um mapa geral do nível de assistência. Então, essa foi uma primeira dificuldade em relação ao trabalho. Houve, em um determinado momento, por exemplo, o IDSUS. O IDSUS ele foi descontinuado, né? Ele ficou muito pouco tempo, acho que ele ficou um ano só, e foi descontinuado. E a partir daí não houve mais um indicador que desse uma visão geral do nível de assistência. Então, nós selecionamos alguns indicadores, né, que foram considerados mais relevantes, para medir, de alguma maneira, o nível de assistência no âmbito do Brasil. E aí, nós fizemos a comparação desses indicadores com a média dos países da OCDE, em alguns casos, em outros casos, nós comparamos, por exemplo, um dos indicadores que foi considerado foi do Programa Saúde da Família. E, no caso do Programa Saúde da Família, a meta do Ministério da Saúde era 100% de cobertura. Então, nesse caso, nós não comparamos com a OCDE, nós comparamos com o que havia e para 100%. E o que fizemos? Com base nessa diferença aí, né, entre o que havia e o estado atual e o estado desejado, nós calculamos quanto seria necessário para fechar para que o Brasil tivesse o nível de assistência adequado. Agora, ressalto mais uma vez, tá? Não se pretendeu medir o nível de assistência do país como um todo, não foi usado o critério estatístico deve ser extrapolado, nada disso. Nós pegamos alguns indicadores para que tivéssemos alguma metodologia que pudesse nos dar um número e, a partir daí, a gente pudesse tirar conclusões, né, e até mesmo planejar outros trabalhos a serem realizados. E, a partir dessa metodologia, nós chegamos a um número, tá, para alguns indicadores e só no âmbito federal, para que o Brasil tivesse um nível de assistência semelhante à média dos países da OCDE, nós precisaríamos de um incremento, isso em 2017. Tá? Por que 2017? Porque foi quando nós só encontramos dados disponibilizados em relação aos países da OCDE em 2017. Tá? Isso na época. Na época, somente alguns países tinham informado dados para 2018. Então, haveria necessidade de um incremento de 31,68 bi, sendo que em 2017 o gasto da União foi de 115 bi. Quando nós projetamos isso para
Bom, e aí a partir disso daí, nós também fizemos uma projeção desse valor até 2030, para saber como é que seria o comportamento disso. Então, mantidos os níveis atuais de assistência no SUS, e projetados até 2030, considerando inflação e considerando a mudança do perfil demográfico, esse valor de 115 bi que foi gasto em 2017, ele pularia para 219 bi. Tá? Se a gente fosse considerar esse incremento necessário para que o Brasil ele, tivesse um nível de assistência, né, no nível que se verifica na média dos países da OCDE, a gente precisaria, em 2030, de 277 bi. Bom, eu trouxe brevemente esses números para dizer o seguinte: haveria necessidade de um incremento razoável, mesmo mantidos os níveis atuais de assistência. A gente percebe que até 2030 há uma necessidade de um incremento muito razoável também, tá, de despesa, mas nós disso diante de um cenário fiscal que é muito restrito para ampliação de gasto. E, além disso, há a questão da judicialização, que ainda acaba agravando essa situação. E outro ponto que é relevante também, que quando nós comparamos o Sistema Único de Saúde do Brasil, né, com os outros sistemas de saúde do mundo, a gente percebe que, apesar do Brasil possuir o menor PIB per capita dentro dos países que foram considerados, ele possui um sistema que é mais permissivo. Bom, fechando isso daí, daí a relevância que a gente verifica de que nós reflitamos sobre o modelo que nós, né, do SUS que nós precisamos ter, reflitamos sobre legislação, se é preciso fazer alguma alteração, e, puxando um pouco do que o Renato comentou, da importância de tecnologia, de empreendedorismo, de investimentos, para que a gente possa pensar, né, e tornar também o SUS um modelo ainda melhor e mais sustentável. Vinícius, você está no mudo, pelo menos a última parte. Eu concluí, Renato, perdão, eu concluí, viu, Edson? Seria da minha parte inicial, seria isso. Tá? Então, assim, só fechando, então, muito importante dizer que foi um levantamento, então, nós não fizemos análise de causa, de consequências, tá? Mas, em princípio, o que o trabalho nos demonstra é que há realmente indícios de insustentabilidade do sistema e que aí realmente é preciso um debate acerca do tema, né? E puxando aí sobre o comentário do Renato, fundamental, acredito sim, a questão de investimento, de tecnologia, né, para que a gente torne o sistema realmente sustentável. Obrigado, Vinícius. Acho que um sumário aqui é que os dados que o trabalho do TCU fez, deixa mais claro dos desafios assistenciais, né, para alcançar as metas que a gente gostaria, pelo menos as metas que o sistema foi desenhado para, e, mais do que nunca, um ambiente econômico e fiscal com grandes constrangimentos. Então, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta aos dois, que complementa o que o Renato falou e o que o Vinícius falou, que é que a gente está numa época de debate no Brasil. Na semana passada foi muito discutido a questão das parcerias públicas e privadas no setor da saúde. Existe uma proposta de fazer um estudo, um desenho de pilotos, e houve uma reação, na verdade, muita parte das reações já históricas de que qualquer parceria pública-privada significa uma privatização, o que talvez não bate com a realidade, tendo em vista a tal de interação público-privada que existe dentro do sistema público de saúde. Esse assunto, porque o Renato falou uma coisa importantíssima logo no início da fala dele, que é a segurança jurídica. A gente já tem uma parceria público-privada, né? Tem parceria público-privada no Brasil, mas esse arcabouço jurídico, contratual, de monitoramento, ainda não é tão robusto como deveria ser, e aí a gente tem um privilégio de ter o Vinícius, do ponto de vista do TCU, do fiscalizador, que pode comentar isso. Mas antes disso, eu pergunto ao Renato, Israel é um exemplo de incorporar a tecnologia
como você falou, usar a ciência. Assim, você poderia fazer um parâmetro, né? Eu sei que é difícil levar em todos os fatores, mas o que é que você sente que falta no Brasil, do ponto de vista da segurança jurídica, para que a inovação tecnológica seja mais efetiva, mais rápida dentro do sistema de saúde? Bom, Edson, pergunta boa de falar, mas difícil de responder. Ela é extremamente complexa. Eu diria para você o seguinte: eu acho que quando se tenta fazer uma coisa, né, eu acho que a primeira, quando ela é muito difícil, né, a gente tem que saber que o ótimo é inimigo do bom, né? A primeira coisa, a gente não vai conseguir chegar no ótimo, mas se a gente tiver o bom, eu acho que já é suficiente, né? E a gente tem, eu acho que, inúmeros programas que poderiam ser pequenos, grandes programas que poderiam superar um grande plano, né? Então, por exemplo, se a gente pudesse incentivar empreendedores ou empresas privadas, eu tenho um viés de empresa privada que eu acho que, se você conseguir ter uma boa combinação entre o público e o privado, isso é o ideal, mas se a gente puder incentivar determinadas empresas a fazerem projetos pequenos ou médios que possam ajudar determinadas comunidades, eu estou falando de parte de medicina, isso seria importantíssimo, né? Você falou da telemedicina, que há uma resistência, etc., mas veja, se nós não tivermos, eu não sou um expert em medicina, mas se nós não tivermos algum mecanismo próximo e acessível à população, cada vez vai ser mais difícil da gente encontrar um grande projeto. Então, eu acho que essa telemedicina é mais ou menos como a resistência que a gente teve há muitos anos do carro a álcool e o do genérico, né? Que do final tiveram que aceitar, porque é isso mesmo, pô, né? E foi o jeito de ir para frente. Então, voltando à questão da segurança jurídica, eu acho que a segurança jurídica é fundamental em qualquer negócio. O Brasil enfrenta, infelizmente, uma dificuldade por uma questão de estrutura, aí é uma longa discussão, porque o Brasil é um país que ele tem a sua configuração baseada em leis, né? E essas leis, cada vez elas são mais complexas, e aí a gente tem discussões entre as próprias leis, que é a antinomia, aí você tem lacunas, e aí não para mais, né? E talvez nos outros países, uma questão que facilitou muito a questão da segurança jurídica, isso eu digo, por exemplo, os Estados Unidos, a Inglaterra e Israel, por exemplo, copiou o sistema praticamente jurídico americano, que é o país que se chama de common law, que é o país onde a interpretação dos tribunais é suficiente para resolver tudo, né? E o Brasil tem uma Constituição extremamente complexa, que ela precisa ser ainda regulamentada, muito dispositivo, que até hoje nunca foi, e isso cria uma complexidade e vira um monstro, né? E isso dá uma insegurança jurídica para o investidor, a pessoa que vai entrar num projeto de infraestrutura, num projeto de privatização, você não sabe se vai ter uma medida que vai proibir depois, se vai voltar atrás. Então, esse é um tema que precisa ser rediscutido até sobre o princípio jurídico que se usa no Brasil, né? Porque hoje a gente tem um princípio da lei, mas que tudo acaba caindo no Supremo, né? E o Supremo virou um juízo acima de todos, não até por iniciativa do Supremo, mas pelo que batem na porta lá para resolver as questões, né? Então, eu acho que essa questão de segurança jurídica é fundamental, onde a gente tem hoje no Brasil, felizmente, alguns mecanismos que evoluíram, como, por exemplo, que a gente coloca muito para os investidores estrangeiros, que é a questão da arbitragem, que é um mecanismo de solução de conflitos extremamente importante e que não está regulamentado com os órgãos públicos, tá? Que é uma coisa que, se a gente tivesse isso, poderia agregar em muito e o conforto dos órgãos. O Vinícius conhece mais do que eu sobre esse tema. Quer dizer, se a gente tivesse o conforto de ter uma arbitragem entre órgão público e empresa privada consolidado, isso seria uma grande vantagem e uma confiança muito grande no país, né? Então, se a gente puder pequenos ajustes, eu acho que não adianta a gente tentar encontrar o ótimo, mas se a gente conseguir chegar no bom, e eu acho que isso seria o ideal. Obrigado, Renato, perfeito. Acho que você falou da confiança, a gente ouve
de alguns administradores de hospitais privados, mas de OS, as organizações sociais de saúde. O desafio que é investir, né, em gestão clínica, em tecnologia, e não ter certeza que no próximo mandato de um gestor público os contratos vão estar válidos, ou se vão estar válidos nos mesmos termos que foram assinados antes, né? Eu transfiro isso na crise de confiança, né? Acho que eu ouvi de um colega do TCU, não vou dizer o nome aqui, mas que existe uma crise de confiança. E aí, Vinícius, eu tenho um privilégio de ter você aqui, porque você traz a outra perspectiva, né? Seja do ambiente jurídico, né, e da crise de confiança que a gente fala, Vinícius, mas também de forma mais pragmática, né? Como é que vocês do TCU veem essa necessidade de criar esse ambiente e qual é o olhar que vocês têm a essas parcerias no setor da saúde? Então, Edson, a parceria que a gente mais conhece assim, de trabalhos realizados, né, que poderíamos trazer um pouco para o debate, é a questão das organizações sociais, né? Então, o que a gente percebe realmente essa insegurança com relação às OS, quando elas atuam, né? Acho que parte muito... Eu vejo muita gente criticar o modelo de organizações sociais, né? Muita gente critica e acho que talvez eu percebo muitas pessoas assim, que, principalmente no âmbito do setor público, no sentido de defenderem a administração direta, mas de trabalhos que nós já fizemos no tribunal, a gente percebe que a falha não parece estar no modelo em si, tá? Mas, muitas vezes, na preparação para se transferir uma unidade de saúde para a gestão de uma OS. Então, de trabalho que nós realizamos, nesse caso, a gente percebia que, muitas vezes, o gestor ele simplesmente queria, a impressão que dava que ele tinha de se livrar daquela situação. Quando essa parceria com o setor privado, vou chamar ainda que seja o setor privado que não sem finalidade lucrativa, né, mas essa parceria com o setor privado, ela exige ainda mais do gestor. Na verdade, ela exige muito mais, porque é preciso fazer um estudo muito profundo, necessidade de saúde, é preciso fazer um estudo orçamentário muito bem feito para construir um orçamento que realmente reflita a realidade, porque isso daí pode ser ruim tanto para o setor público quanto para o setor privado, né? Imagine uma parceria em que o orçamento ele seja subestimado. A OS vai quebrar, né? Ela não vai conseguir tocar o contrato. Isso vai ser péssimo para a OS, vai ser péssimo também para as pessoas que precisam daquele serviço. E da mesma forma, o contrário, um contrato que seja superestimado, ele vai gerar prejuízo para a sociedade. Então, acho que a segurança jurídica também parte da necessidade de Você tocou no ponto essencial, né, da métrica, né, de desenhar contratos, porque não é só o arcabouço jurídico, mas fazer desenhos de contrato e a capacidade de monitorar a implementação deles, né? Que seja o investidor, seja o setor público, né, o gestor público, não fique vulnerável a mudanças que não estejam dentro daquela métrica, né? A avaliação seja daquela métrica. Então, veja só, a gente tem mais alguns minutos antes de encerrar a sessão. Ô Edson, então, posso só fazer um comentário? Diga. Interessante que, claro, quando nós fizemos esse trabalho, um exemplo aqui só para ilustrar, né? Tinha um dos contratos que nós identificamos, tinha uma meta que era assim, que o local deveria estar sem sujidades, né? Mas aí eu pergunto, o que é sem sujidades, né? Você imagina uma meta dessa, né? Quer dizer que se a pessoa chegar lá e passar o dedo na mesa aqui, né, e tiver uma sujeirinha, se é sem sujidades. Então, eram umas coisas assim que
você vê o contrato, como foi feito, você fala, cara, com certeza vai dar errado, não tem como funcionar, né? Então, às vezes a gente pensa, como você bem diz, às vezes a gente pensa na parte, no arcabouço jurídico, e realmente, né, como o Renato muito bem disse, há uma complexidade enorme no Brasil, uma quantidade enorme de leis, mas até a confecção do contrato em si, em muitas vezes, muitos casos, é muito precário mesmo. Sem dúvida, Vinícius. E aí você imagina, pensa do lado do Renato, que falou do setor privado, né? Como é que você vai fazer um investimento num ambiente que você não consegue nem definir como é que vai ser cobrado, né? Então, assim, os desafios são grandes nesse sentido. Mas uma última rodada para a gente encerrar, que faltam poucos minutos para a sessão, eu vou perguntar a vocês, assim, a gente, como o Vinícius já falou, a gente vive num ambiente fiscal constrangido, nos próximos anos a tendência é continuar, uma crise econômica, enfim, o tema que a economia guarda oportunidade nos anos estão para sobreviver, vamos dizer, nesse ambiente de crise econômica e crise fiscal. Nato, para você primeiro, depois a gente... Ô, Renato, você está no mudo. Eu não sei se foi a minha que ficou ruim a conexão, ou, enfim, eu perdi a última parte, desculpa. Tá bem. Para mim também falhou, Edson, para mim também falhou. Aqui. Ah, tá bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou retirar meu vídeo por um momento, aí eu faço novamente. Eu tinha comentado assim, a gente, como o Vinícius falou, a gente está num ambiente fiscal constrangido e uma crise econômica, aumento de desemprego, assim, os próximos anos tem um desafio claros do ponto de vista, falando da saúde aqui, né, mas em geral, de qualquer setor da atividade econômica e social, né, mas na saúde a gente tem um desafio de, vamos dizer, sobreviver no ambiente fiscal econômico de constrangimentos grandes. Então, assim, queria dar a oportunidade de vocês refletirem um pouco o que vocês veem o caminho à frente, né? Seja do ponto de vista público, seja do ponto de vista privado, quais são as respostas. A gente falou muito do ambiente jurídico, investimento, mas quais são as grandes áreas, os grandes desafios que vocês veem nesse ambiente para o futuro? Obrigado. Renato. Perfeito. Bom, eu volto no primeiro ponto que a gente falou, na abertura dessa nossa conversa, que para acontecer isso a gente tem que ter confiança e segurança, né? Sem isso, não existe regra que possa confortar algum investidor ou até uma empresa que queira receber um investimento também não vai ficar confortável. Eu continuo assim numa linha de que se a gente tiver essa questão fiscal no Brasil, como a reforma administrativa, como inúmeras outras questões que a gente discute há muitos anos, né? Olhando da nossa parte do setor privado, né, sempre gerou uma expectativa de investidores que, uma vez definido isso, o ambiente seria melhor, né, o investimento e tal. Passa ano, volta ano, e isso não acontece. E os investidores estão aqui batendo na porta. Saem, voltam, e então o Brasil, no fundo, ele é viável, né? Isso que eu acho que é uma grande, primeiro, premissa importante. O Brasil é viável, a gente tem chance, a gente tem que captar recursos. Agora, se essa questão fiscal ela vai continuar ou não, a gente tem que tocar a vida, né? E eu acho que a forma, e aí que eu digo, o investimento, nós precisamos dar características e condições para o investimento a longo prazo, e essa questão da medicina é fundamental que a gente tenha, e não que venha o capital, como a gente diz, que é o de curto prazo, o capital abutre que vem aqui. Esse não é o capital que interessa para o Brasil. Interessa para o Brasil o capital de longo prazo, que faça projetos de futuro, né? Então, o que eu acho que pode ser que a gente consiga superar isso passando à margem? Se houver a reforma fiscal, se houver uma grande reforma administrativa, ok, vamos só ganhar e vamos estar satisfeitos com mais visualização do Brasil, num bom sentido, mas eu acho que se a gente tiver, eu vou dar o exemplo que nós estamos fazendo, né, que é abrir pequenos núcleos no Brasil, onde a gente possa propiciar
o contato entre o público e o privado, trazendo uma tecnologia nova para empresários locais, eles vão encontrar uma sinergia entre eles, né? Ou eles vão investir juntos, ou a tecnologia vai ser transferida para o Brasil e a gente tiver ao longo, no Brasil inteiro, a gente conseguir criar esse acesso a grandes tecnologias, nós vamos ter grandes empresas brasileiras fortes, vão sofrer com a parte tributária, vão sofrer como a gente sofre a vida inteira, mas vão ser mecanismos que a gente possa agregar, né? Então, acho que se cada um fizer, como se diz, cada um fizer a sua parte, nós estamos tentando fazer, que é a forma que a gente tem em mãos para ajudar, né? Então, acho que se a gente conseguir, no Brasil, fazer pequenos projetos e que se tornem grandes, principalmente na esfera privada, se for junto com a esfera pública, melhor ainda, mas se a gente puder fazer esses pequenos, a gente passa à margem desse problema, porque se a gente depender dessa questão da reforma fiscal ou da reforma administrativa ou qualquer outra implementação política, né? A gente sabe que é difícil, tem interesses envolvidos e tal, não vamos avaliar quem está certo ou quem está errado, mas é normal, no mundo inteiro existe isso. Então, acho que se a gente puder caminhar, passar a láter, né, como se diz, de tudo isso, como a gente fez, como foi a vida inteira no Brasil, né, e se conquistou, e o Brasil é conhecido, e tem investidor, e todo mundo ama o Brasil, eu acho que esse é o caminho que a gente pode agregar em tudo isso. Fascinante, Renato, fascinante. Acho que, eu diria, o Brasil precisa empreender mais, né? A gente precisa empreender e ter essas boas lições que você falou. Ô, Vinícius, então, assim, é bom essa dobradinha do setor privado, do ponto de vista do fiscalizador, o que é que vocês, do TCU, mas você também como técnico do TCU, você identifica como desafios? Acho que um desafio acho que é grande e que vai levar que é de médio prazo aí, a gente realmente precisa pensar o modelo do sistema de saúde, né? Porque, como eu disse, o nosso levantamento ele foi o primeiro, ele traz alguns dados para que a gente comece a refletir, mas a nossa ideia é, inclusive, fazer outros ciclos de trabalhos, né, com esse viés. Mas ele já, por esse primeiro levantamento, a gente já percebe que há indícios de insustentabilidade do sistema e isso tende a se agravar, né? Então, a gente precisa pensar esse modelo. Qual é o modelo que nós queremos para o SUS? E aí uma coisa que eu acho que é fundamental é ter um pensamento o mais livre possível de ideologias, né? Eu sou totalmente favorável ao SUS, mas eu quero que o SUS ele seja perene. Então, se eu simplesmente for ter um pensamento ideológico de, por exemplo, de que tem que ser um sistema que dê tudo para todos, né? E aí eu não estou querendo dizer que isso também seja o correto ou não. A questão é, para ter um sistema que se dê tudo para todos, né, você vai precisar investir nisso. Então, quanto a sociedade vai estar disposta a investir? Então, isso precisa ser pensado, né? Isso realmente precisa ser avaliado. Então, acho que esse é um ponto que precisa ser refletido. Outra questão que eu acho que é fundamental é a questão tecnológica, como o Renato muito bem comentou. Então, trazer tecnologia, seja por meio de parcerias com o setor privado. Nessa questão da pandemia, nós vemos alguns exemplos excelentes, né? Por exemplo, de identificar desenvolvimento de respiradores no Brasil, um custo muito baixo, né, em comparação ao que era adquirido. Minas Gerais teve um caso uma situação bem interessante de desenvolvimento desses respiradores. Então, acho que isso também é muito interessante para que a gente consiga vencer essa dificuldade fiscal, né? E um ponto que é, na minha opinião, relevantíssimo também é a melhora de eficiência. E aí eu trago também o exemplo de um outro trabalho que o tribunal fez, sobre até que o Alexandre Girot, que foi o colega que coordenou esse trabalho lá no tribunal, né, o trabalho sobre eficiência de unidades hospitalares, e que acho que esse é outro ponto fundamental que o tribunal também tem começado a atuar, que é usar modelos econômicos e técnicas econômicas, como análise motora de dados, para medir a eficiência de unidades e começar também a atuar nesse sentido. Porque essa também é um outro ponto fundamental. Na medida que a gente melhora a eficiência, a gente consegue fazer mais, né, com a mesma quantidade de recursos que estão disponíveis. Obrigado, Vinícius. Então, assim, obrigado aos dois, acho que foi muito enriquecedor
ter essa complementaridade de pontos de vista, que, apesar de virem de perspectivas bem diferentes, eu acho que complementa bastante, porque, de um lado, a gente tem a necessidade de empreender, ter um ambiente jurídico, e do outro, a gente vê também que a gente precisa inovar dentro da coisa pública, né? A gente discutiu hoje mais cedo, o SUS, o Sistema Público de Saúde é importante, mas não é imutável, né? E eu acho que já tinha essa convicção, hoje eu fiquei ainda mais ainda, Renato, depois de ouvir sua explanação e a importância que você pôs na questão da inovação, do ambiente jurídico, de empreender, que eu acho que casa muito com o que o Vinícius falou, né? A gente precisa repensar o sistema, não quer dizer que a gente vai deixar um sistema universal e público, mas a gente tem que repensar um sistema que é capaz de fazer o que você falou, empreender, inovar e dar segurança às pessoas a investirem. Então, foi um prazer, Renato. Vinícius, também foi um prazer. Para encerrar, eu queria de novo parabenizar ao Instituto pelo fórum, mas pela sessão também, e por ter convidado pessoas que, não só do ponto de vista de até contribuir, mas também complementar a discussão tão importante. Obrigado, boa noite a todos e foi um prazer. Obrigado. Obrigada, senhores Alci, senhor Vinícius, senhor Renato e senhor Edson, pela participação no painel que discutiu economia e saúde. Tivemos um problema técnico que já foi resolvido. Neste momento, temos 624 pessoas online acompanhando o evento. Agradeço a participação de todos. Faremos agora um breve intervalo. Aproveite para beber água ou tomar um café e aproveite também a playlist criada especialmente para o evento pelo DJ Jonas Rócio, que está disponível no Spotify. Voltaremos em 5 minutos. Até já.